Que tipo de cristão que Deus se agrada? Que tipo de cristão Deus se agrada? Uma boa pergunta, né? Aliás, não é boa pergunta não, porque é ótima, é importante para nós fazermos. Então, nessa noite, eu gostaria de responder segundo a palavra do Senhor. Está bem? Muito bom. Que tipo de cristão que agrada o nosso Deus poderoso, maravilhoso? Quem não deseja agradar a Deus, né? Eu desejo, desde a minha infância, sempre procurava agradar a Deus. De vez em quando eu me sentia que Deus não ficava muito feliz comigo, não. Que tipo de pessoa você é? Que tipo de cristão você é? Existe cristão Netflix. Já ouviu falar do cristão Netflix? O tipo Netflix? É aquele que passa muito tempo assistindo filmes, séries de filmes, e negligenciando a vida espiritual e não tendo uma ativa participação na igreja. É o cristão Netflix. Também tem um tipo que não é o seu caso não, viu? Eu só estou falando aqui as coisas negativas, os negativos. Cristão zumbi. Que tipo é este? É aquele que parece morto espiritualmente, mas ainda frequenta a igreja com dificuldade. Moribundo. Achei interessante aqui o cristão chiclete. O cristão chiclete é um tipo interessante, né? Espero que não tenha ninguém aqui na igreja de Botafogo. É aquele que mastiga a palavra de Deus, mas não engole, não digere. Não coloca no coração para digerir a palavra de Deus. Ele é diferente de Jeremias quando disse: pegando a palavra de Deus, logo as comi. E a palavra de Deus é gozo e alegria ao meu coração. Então, é o cristão chiclete que não digere a palavra de Deus. Só vive mastigando, mas não sustenta. É o cristão anêmico. Tem interessante, o cristão quiabo. Eu coloquei quiabo porque eu gosto bastante, viu? A Darley gosta de fazer sempre, ela gosta mais do que eu. Quase todos os dias tem quiabo em casa. E é bem feitinho, bem legal. Fiquei freguês do quiabo. Mas na vida espiritual, cristão quiabo vive escorregando. Tem outro tipo de cristão. Eu gosto muito desse bolo, mas na vida cristã não podemos ter nenhum cristão desse tipo. É o cristão rocambole. O cristão rocambole é aquele que vive enrolado e confuso. Tem outro tipo de cristão que tipo de você é? Você é o tipo do cristão desigrejado ou cristão engajado? Você é os que estão aqui presentes realmente não são desigrejados, não, estão na igreja. Vocês são engajados. Tem o cristão que é morno,
tipo morno. E tem o tipo do cristão fervoroso, que na Bíblia chama de quente, o cristão fervoroso. Você é um cristão fervoroso? Ou é um cristão frio? Morno é pior do que frio, diz na Bíblia. Olha, porque se você fosse realmente frio, você não estaria aqui na igreja. Então, na igreja tem os mornos e os fervorosos. Tem o cristão tipo desanimado, sempre vive desanimado, mas há outro cristão tipo animado, sempre assim, austral na igreja, feliz, cumprimentando todo mundo, falando, alegrando, cantando hinos, louvores. Olha, é o cristão animado. Até alguém me disse assim: pastor, quando o senhor sempre prega, não prego tanto aqui, né? Porque eu estou já mais jubilado, mas sempre falo: pastor, o senhor sempre fala do seu pai. Vou falar um pouquinho dele. Aqui tem um amigo muito meu, que é meu amigo tão grande que é meu irmão. Ele conhece muito bem meu pai, que eu chamo de filho mais novo, filho caçula. Que honra, hein? Ele faleceu, só me deu herança para mim, para você não deu. Interessante. Para os meus irmãos. E o meu pai era o tipo do cristão sempre animado, sempre. A minha mãe, às vezes, ficava triste, nervosa, também, né? Cuidar de 3 filhos, meninos, peraltas, né? Não era fácil, não. Mas meu pai sempre era feliz, sempre. Eu conheci meu pai por 98 anos. Desculpe, ele com 98 anos que faleceu, 77 anos que eu conheci meu pai. E nunca vi meu pai triste, sempre feliz, sempre cantarolando, sempre cantando. E ele tinha uma boa memória. Ele era dos antigos, conhecia todo o inário adventista antigo, conhecia todos os hinos de cor. Era feliz, mesmo nas horas difíceis que meu pai tinha. Existe o tipo dois tipos de cristãos: o cristão torcedor e o cristão jogador. Está na fase de jogos, né? Olha, a maioria, infelizmente, existem cristãos que são torcedores, vivem na plateia, na arquibancada, torcendo pelo seu time. Torce, até grita e briga pelo seu time, mas fica longe do campo. Fica torcendo, ele gosta do seu time, briga pelo seu time, mas é apenas torcedor. Mas o cristão de Deus é um cristão jogador, que ele desce da arquibancada, vai lá no campo e sua a camisa, luta até o fim. Que tipo de você é? Você é um jogador que participa do time, e Jesus Cristo é o nosso técnico, ele garante a vitória. Mesmo que o inimigo seja forte, o adversário seja forte, mas o nosso time, a igreja do Senhor, é mais forte. Embora às vezes, amigos, tem mais torcedores na igreja do que jogadores. Existe lugar para você jogar no time de Deus. Não só 12, não. Lá no céu estarão 144 mil jogadores, vencedores. Esses 144 mil é um número simbólico. É a multidão de todos os vencedores, desde Abel até o último, até a volta do Senhor Jesus. Existe o tipo do cristão, é o último que eu vou mencionar agora, antes de lermos a Bíblia, a palavra do Senhor.
Existe, segundo Romanos capítulo 12, existe dois tipos de cristãos: o conformado e o transformado. Disse Paulo: não conformeis com esse século. Tem cristãos que se conformam como esse século, com os costumes. É um cristão conformado. Mas existe o cristão transformado. Transformai-vos pela renovação em Cristo Jesus. Ser transformado. Se ainda você não é cristão transformado, escute a história que eu vou contar agora. Essa história me emociona muito. Essa história que você também conhece, mas agora nós vamos pensar um pouquinho nessa história. É de uma pessoa que foi transformada, de uma pessoa, a despeito das suas falhas, foi um cristão vencedor. Ele lutou com Deus, lutou. Que cristão é esse que eu estou mencionando? Adivinhe, esse cristão está na Bíblia. Ele agradava a Deus, ele andava com Deus, esperava em Deus, trabalhava para Deus e testemunhava de Deus. Que maravilha, poderoso! Você sabia que tudo isso você pode ser também? Eu posso ser? Por isso que estou animado para falar para vocês a respeito dessa pessoa que agradou a Deus, andou com Deus, esperou com Deus, trabalhou para Deus e testemunhou para Deus. Amém? Quem é esse homem? Eu já estou falando que é um homem, sexo masculino. Estou em dúvida, né? Quem falou Paulo? Muito bem, mas errou. Eu poderia encaixar Paulo aqui, né? Mas não é essa história de hoje, não. É a história. Enoque. Chegou perto, quase acertou. Enoque. Sabe quem foi ele? Já parando aqui. Foi bisneto de Enoque. Bisneto de Enoque. Vamos abrir a Bíblia? Gênesis capítulo 6 e o verso 8 e 9. Olha, o Ismael está afiado, né? Quase chegou. Diz assim, encontrou na Bíblia? Acompanhe comigo. Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Noé encontrou favor diante do Senhor. Pode ser que na sua Bíblia seja assim: Noé encontrou graça diante do Senhor. E no verso 9 diz: Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos, e Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Que tipo de pessoa era Noé? Ele era justo, era íntegro e andava com Deus. Justo, quem é justo? Justo é aquele que está em conformidade com a vontade de Deus. É aquele que vive vida justa, obediente e fiel a Deus. Isto é uma pessoa justa. Um cristão justo é aquele que vive em conformidade com a palavra do Senhor, conforme a vontade do Senhor. Que legal, né? E íntegro. Quem é? É aquele que não vive em duplicidade. É o cristão que não tem não tem máscara. Ele é o que é. Ele é genuíno.
ele tem coração inteiro, ele é completo, ele é irrepreensível, era íntegro, ser íntegro. Lembra agora do outro personagem bíblico da Bíblia que diz que ele era também íntegro. Quem foi ele? Eu estou me lembrando agora. Além de Noé, Jó era um homem reto e íntegro e temente a Deus, ser íntegro. Essa palavra bem interessante, né? O que significa ser íntegro? Um dia desses, como eu tenho um carro bem antigo, já me dizem que é o carro mais antigo aqui da igreja, é bem cuidadinho. E eu verificando algumas propagandas de carros antigos, não significa que eu vou comprar um outro carro, tá? Mas eu procurando, e encontrei um bom vendedor na internet, falando de um carro, de uma marca, né? Um carro antigo, e ele então, bom vendedor mesmo, até parei, eu até fiquei assistindo a propaganda do carro, ele mostrando o carro dele, o vendedor, né? E sabe que ele falou umas 3 vezes, repetiu, este carro, olha, é uma pessoa simples, que não, com certeza não conhece muito a Bíblia não, se ele é cristão, não tinha um bom palavreado, não tinha assim, bom vocabulário, mas sabe o que ele disse? Olha, este carro é íntegro. Ia abrir a porta, mostrava assim, e daqui a pouco ele falava novamente, este carro, mostrava o motor, abria o capô, esse carro é íntegro, é íntegro. O que significa? Que aquele carro era completo, bem cuidado, tudo certinho, bonito, brilhando, olha, e ele falou, olha, esse carro é íntegro. Será que o seu vizinho, o seu amigo, ou a sua esposa, alguém da sua família pode dizer que você é uma pessoa íntegra? Noé era uma pessoa justa, íntegra. Realmente, Noé foi um homem de Deus. Foi um homem de Deus. É isso que eu desejo ser, cada dia a mais, ser como Noé. Sabe por quê? Porque eu quero falar algumas coisas, aliás, 4 coisinhas para vocês, que Deus falou para mim, eu vou transmitir a vocês o que eu descobri na história de Noé. 4 coisinhas. Essas 4 coisas que aconteceram na vida de Noé, começam com a letra A. Então, eu gostei muito da letra A, são 4 experiências, episódios que Noé experimentou com Deus. E, por coincidência, o meu nome começa com A também. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Arthur. Então, eu vou começar com o A. Primeiro A, na vida de Noé. A arca da salvação. Sim, Noé foi um homem laborioso, dedicado. Todos nós aqui sabemos, com certeza todos sabem, até as crianças sabem, que quem construiu a arca foi Noé. Não é isso mesmo? Alguém não sabia disso? Que foi Noé? Todo mundo sabe. Mas nem todos sabem que antes de Noé construir a arca, ele construiu o seu caráter. Antes de Noé ter o sucesso de construir aquela arca esplendorosa, poderosa, enorme, mas antes de construí-la, ele construiu em toda a sua vida um caráter íntegro, um caráter justo. Você sabia que Noé, ele foi sempre construtor. Ele construiu
o seu caráter, construiu a arca, e já vou dar um spoiler do terceiro A. Ele também, quando acabou o dilúvio, quando saíram da arca, primeira coisa que ele construiu, depois que ele saiu da arca, construtor, né? Ele construiu um altar para o Senhor. Isso que é ser construtor. Você sabia que a única coisa que iremos levar para o céu é o nosso caráter? É a gente que constrói. Eu tenho um livro muito lindo, Parábolas de Jesus, de Ellen White, que diz que nós que construímos o caráter. Deus dá os elementos. Deus dá os materiais. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, domínio próprio. E Deus, através do Espírito Santo, coloca à nossa frente e diz: Arthur, tudo isso é seu, você pode usar todos os materiais. Então, pela fé, eu pego o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a mansidão, começo a construir o meu caráter, pelo poder do Espírito Santo. Noé era este homem extraordinário. E o importante é que Noé construiu o seu caráter num ambiente hostil, num ambiente imoral, num ambiente violento. Só tinha gente imoral, briguenta, violenta, corrupta. E diz na palavra de Deus, olha, nesse mesmo capítulo, verso 5, que diz assim, olha, como que Noé, ele vivia, que ambiente, olha, que coisa extraordinária. O Senhor, diz assim, o Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra, e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. Verso 11, Deus viu que a terra tinha se corrompido e estava cheia de violência. Mesmo assim, Noé era homem íntegro, era justo diante de Deus e diante dos homens. O ambiente daquela época não era um ambiente bom, não. Semelhante ao nosso ambiente hoje. Você sabia que na Bíblia fala sobre 2 juízos, 2 destruições universais de Deus? A primeira é a que nós estamos estudando hoje. Deus, por causa dessa maldade, dessa violência que chegou ao limite de Deus, olha, Deus tem limite também. Chegou no limite, ultrapassando o limite. Então, Deus, na sua justiça, Ele destruiu esse mundo pela água, para purificar esse mundo. Logo, muito em breve, haverá a segunda destruição pela justiça de Deus. A água não resolveu. Agora, a segunda vez, que está no Apocalipse, será a destruição pelo fogo. E esse tempo está para chegar, irmãos. Noé viveu na primeira destruição pela água. E nós estamos vivendo agora as portas da destruição pelo fogo. E essa destruição pelo fogo, Apocalipse 16, 17, você que conhece o Apocalipse, fala bem claro sobre isso, que será destruído, quer queira, quer não, será destruído o pecado, o mal, a imundícia, a sujeira, a imoralidade. Deus vai destruir. E nós estamos chegando nesse tempo. Você sabia que, pelas profecias de Apocalipse, capítulo 11 e capítulo 12, o início do tempo do fim, você que conhece a história eclesiástica, o tempo do fim começou em 1798, completando aquela profecia de 1260 dias, que são 1260 anos literais, que começou em 586
E vocês conhecem a história, por que começou em 586 e agora o início do tempo do fim, que é o término dessa profecia, foi 1798. Você sabe, e nós estamos vivendo nesse tempo. Já faz 227 anos que começou o tempo do fim. E estamos no fim do fim. Estamos às vésperas para receber o Senhor Salvador, para colocar esse mundo em ordem, para acabar com a corrupção, para limpar com a pureza. É só o fogo do céu que pode purificar esse mundo. E Jesus está prestes, porque o limite da maldade do mundo hoje está chegando no limite de Deus. Assim como foi no tempo de Sodoma e Gomorra, como aconteceu no tempo de Noé. Está chegando. Irmãos, nós precisamos nos alertar, porque nós estamos vivendo nos momentos assim preciosos. Jesus mesmo falou que assim como aconteceu no tempo de Noé, vai acontecer antes da vinda dele aqui na terra. Jesus disse isso, ele falou que vai acontecer. Bom, segundo lá, é o Monte Ararat. Eu considero o Monte Ararat como o Monte da Esperança. O que diz a palavra de Deus aqui? No capítulo 8, o verso 1 diz assim: então Deus se lembrou, agora nós estamos depois de 1 ano e 10 dias depois que caiu chuva do céu, dilúvio. Depois de 1 ano e 10 dias, a porta da arca foi aberta. Deus colocou a arca no pico do Monte Ararat. O que diz a Bíblia? Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens domésticos que estavam com ele na arca. As águas do dilúvio, verso 3, as águas do dilúvio foram baixando aos poucos. Depois de 150 dias, exatamente 5 meses depois do início do dilúvio, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. Repousou. Olha, que palavra bonita. Por isso que eu estou considerando a arca como lugar da esperança, como lugar da segurança, como o lugar do refúgio de Deus. Aquele que está, mesmo em meio à tempestade, mas está dentro da arca, está seguro. Está seguro. Se você está com Jesus ao seu lado, pode vir tempestade, pode vir adversidades, pode vir provações, tentações, mas você está seguro. Está seguro. E dei um estudo bíblico semana passada para uma pessoa que está se preparando para o batismo. Eu li o capítulo, tem um estudo sobre Salmo 91. Olha, e esse salmo é profético, é apocalíptico. E começa descrevendo o cristão vitorioso, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. E habita, aquele que esconde no esconderijo do Altíssimo, e diz ao Senhor, no Altíssimo, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio. Então, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está guardado com Deus, está protegido pela couraça de Deus. Os anjos de Deus estão ao nosso redor. Não devemos temer a nada, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, amigos, a nossa segurança, Noé estava seguro porque estava dentro da arca. Passou todo esse tempo seguro porque estava dentro da arca. No mar, só existe segurança quando a pessoa está dentro do navio. Fora do navio, está perdido. A nossa jornada para o céu, para o porto seguro, só estaremos seguros dentro da arca que é Jesus Cristo. Com Jesus nós iremos enfrentar todas as tempestades desse mundo. Amém? Você está dentro da arca? Está chegando nesse momento, quem sabe alguns dias, alguns meses, ou quem sabe alguns anos, para a arca de Deus repousar no Monte Ararat, que o Apocalipse fala o Monte Sião.
Ó, dentro da arca vão sair muitos redimidos que vão cantar o cântico da vitória, o cântico do Cordeiro, para cantar o júbilo da vitória no Monte Sião. Que maravilha! Que tipo de cristão você é? Próximo, eu podia falar muito sobre a Ararat, né? Ararat. Você está perdido nesse mundo? Busca Deus, que Deus vai levar você para o Monte Ararat, para o Monte Sião. Ele pode. Se você está perdido, desorientado nessa vida, olha, é uma vida ruim que a gente tem, né? Tantas coisas ruins, mas nós temos a coisa melhor do mundo, do universo, Jesus Cristo, que é o nosso guia. E com Ele, pode ter a certeza que o nosso barco, diz o hino, o nosso barquinho vai chegar no Porto Seguro. Amém? Vamos para outra. Agora, essa você já sabe, né? Não, essa aqui você não sabe ainda. Já falei, né? É o altar da entrega. O que diz na palavra de Deus? Nesse mesmo capítulo, verso 8, verso 20. Em seguida, Noé, depois que ele desceu, né? Com a família, os animais também. Em seguida, Noé construiu um altar ao Senhor e ali ofereceu como holocaustos alguns animais e aves puras. Então, o que aconteceu? Primeira coisa que Noé fez depois do seu salvamento, o que ele fez? Eu acho que, não sei não, eu acho que antes de fazer o altar, o culto de consagração de gratidão, eu faria uma casa, pelo menos um toldo direitinho para eu me abrigar com minha família. Eu colocaria em primeiro lugar, construir uma casinha. E eu tenho certeza que a Darley faria o almoço direitinho, porque, né? Mas Noé não fez isso não. Primeira coisa que ele fez foi construir um altar ao Senhor. Ele fez uma oferta de gratidão, de sacrifício ao Senhor. Isso é que é ser fiel, isso que é ser íntegro, colocar Deus sempre em primeiro lugar. Em primeiro lugar nos negócios, nos estudos, sempre em primeiro lugar. Disse um amigo meu, que sempre escreve para mim, ele diz um pensamento assim: aquele que não coloca Deus em primeiro lugar de manhã, o seu dia é perdido. Uau! Quando eu leio isso todo dia, eu fico espantado. Aquele que não coloca Deus em primeiro lugar de manhã, o seu dia será perdido. Uau! Noé colocou Deus em primeiro lugar, agradeceu a Deus. E na verdade, diz lá em Romanos capítulo 12, que eu já mencionei, fala que nós iremos oferecer a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, íntegro. Esse é o sacrifício que devemos fazer a Deus todos os dias. Não se esqueça disso, tá? Não se esqueça, toda manhã. De manhã, antes de você deitar, ofereça a Deus o seu sacrifício, que é a sua vida, que é a minha vida, que é a minha vontade, que é a sua vontade. E finalmente, qual é? O quarto A de Noé. O quarto episódio de Noé. Olha, essa é demais. Alguém já pode... Vocês não leram a Bíblia não ainda? De Noé? Estou brincando, né? Quem? Qual é o quarto A? Bom, por isso que você está aprendendo um pouquinho nessa aula, né? Se você pensava que conhecia toda a história de Noé, mas ainda precisa conhecer mais da vida de Noé, mais, para imitá-lo, como Noé foi semelhante a Deus também. Quarto A. Tinha se esquecido disso? O arco-íris da promessa de Deus. Arco-íris.
Essa história termina assim, no capítulo 9, verso 17. Então Deus disse a Noé: este arco-íris é o sinal da aliança que confirmo com todas as criaturas da terra. Oh, que bênção, hein? É o sinal de Deus, é o sinal da misericórdia de Deus, é o sinal do poder de Deus. Arco-íris é um dos mais lindos espetáculos que nós podemos presenciar nesse mundo, o arco-íris. Eu já tive o privilégio lá em Mato Grosso, quando eu era criança, que era mais céu limpo assim, e de vez em quando eu conseguia ver um arco-íris completo, desde uma ponta completo. Olha, aqui no Rio de Janeiro não dá para ver o arco-íris, porque da poluição que tem, e também com os prédios, não dá para ver, mas o arco-íris é completo, de uma ponta até a outra. E diz a lenda que aquele que consegue chegar na ponta do arco-íris encontra um pote de ouro, assim diz a... Já viram isso? Sabe que no arco-íris de Deus, a gente pode encontrar a ponta, o arco-íris direitinho, e lá, com Jesus, a gente encontra não um pote de ouro, uma coroa de ouro para mim, preparado para mim. Arco-íris é o símbolo da alegria, da felicidade, do cumprimento da aliança que Deus fez com Noé. E essa aliança Ele está fazendo conosco também agora. É uma aliança eterna. Deus fez essa aliança com Abraão, fez com Davi, fez com muitos outros, com Jacó, com Isaac. Deus sempre faz a sua aliança para o cristão, para o fiel. É o arco-íris de Deus. O que é arco-íris? Como se forma arco-íris? Você sabe? É simples explicar, né? Mas só Deus que pode fazer isso, né? É a refração da luz solar que incide sobre gotículas, gotas de água nas nuvens. Quando a luz solar incide, refrata nas gotas que estão nas nuvens, aparece o arco-íris. Arco-íris de Deus. Beleza de Deus. Você sabia que Apocalipse capítulo 4 fala que há um arco-íris em cima do trono de Deus? Apocalipse capítulo 4 fala o arco-íris. Que bênção, eu quero estar nesse arco-íris com Deus, junto com Deus. São as promessas de Deus. As promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Bom, eu não podia deixar de ler minhas últimas palavras. Não são palavras minhas, são palavras de Jesus. Mateus capítulo 24. Vamos abrir a Bíblia? Agora vamos ouvir a voz, o sermão de Jesus. Mateus 24, 38 e 39. E Jesus disse esse sermão, foi o último sermão que ele disse, que é chamado sermão profético. Jesus disse, está dizendo para você e para mim agora: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, olha, escute bem, vou repetir. Pois assim, disse Jesus, pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também o que mesmo? A vinda do Filho do Homem. Eu lendo mais essa declaração de Jesus, que eu não tinha percebido antes, mas agora, hoje, Deus me mostrou: Arthur, leia novamente essa declaração, que eu sei até de cor.
a maioria sabe de cor, mas eu notei que tem um verbo aqui, e não perceberam até que veio o dilúvio. Aquela multidão por 120 anos ouvindo a mesma mensagem, que o mundo seria destruído e deveria entrar na arca. 120 anos pregando. Olha, Noé trabalhando e pregando, trabalhando e testemunhando. E chegou o dia de Deus, no relógio divino. Está chegando a meia-noite no relógio de Deus. Noé e a sua família, até os animais obedeceram. Até os animais entraram na arca. Noé e a sua família. E Noé ficou lá na arca por 7 dias. E diz que eles nem perceberam que Noé entrou na arca. Diz aqui na Bíblia, Jesus falou, olha, eu não tinha notado isso. Noé entrou, os animais entraram, e eles nem perceberam isto. Amigos, meus irmãos, aqueles antediluvianos deveriam ter percebido, mas não perceberam. Nós hoje, muitas vezes, vemos tantas coisas acontecendo e nós não percebemos que Jesus está voltando. É o mesmo problema dos antediluvianos. Os animais entrando, olha, coisa impressionante. Noé, toda a família entrando, e eles comendo, bebendo, até se casando, ainda, né? E veio o dilúvio, e eles nem perceberam. Só perceberam quando veio o dilúvio. Já era tarde demais. Chegou a hora de nós percebermos. Vigiai e orai. Levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está se aproximando. Levantai a cabeça. Vamos ficar apercebidos, vigiando. De que maneira? Orando. Estudando a palavra de Deus, preparando. Porque, olha, a maioria desse mundo será pega de surpresa. A volta de Jesus será de surpresa. Jesus está anunciando, os sinais estão acontecendo, tudo isso que está acontecendo é para nós apercebermos, mas muitos estão indolentes, não percebem. Muito bem. Da promessa de Deus, arco-íris, tem um pensamento que é muito lindo para mim. E eu pensei, vou colocar no slide esse pensamento, para deixar para você. Você vai gostar, você com certeza vai gravar esse pensamento sobre o arco-íris. Quando olho para Jesus, através das minhas lágrimas, eu vejo o seu arco-íris. Se você está chorando, derramando lágrimas por problemas e mais problemas, as suas lágrimas farão que você veja o arco-íris de Jesus. Amém. Só para recapitular, porque sempre é uma boa aula, né? Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais, recapitulando os 4 As. Quais são? Primeiro, todos juntos comigo? A arca da salvação. O segundo A, a Ararat da esperança. Ao altar da entrega. E o quarto A, o arco-íris da promessa. Olha, pense nisso. Não esqueça dessa história, porque essa história de Noé pode ser a sua. Essa história de Noé, homem íntegro e reto, pode ser a minha também. Pode ser. Noé, ele tinha falhas, tinha fraquezas. Vocês conhecem as fraquezas de Noé. Mas ele se arrependeu e buscou a Deus, tornou-se herdeiro da promessa.